Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Terezinha de Jesus. Que possamos sentir aqui a presença divina do Mestre, a nos acolher, a nos ouvir, a levar, a nos deixar leves a uma semana tranquila e de paz. Nós vamos começar com breves avisos a respeito das atividades da casa. Começando com a atividade de segunda-feira, que nós temos um grupo que se chama Grupo Esperança e Vida, que das 8 às 9 horas trabalha com vibração, com orientação, com explanação a respeito de todas as formas de dependência, não especificamente química, mas claro, é a que mais incomoda, mas há tantas, né? Temos palestras às terças e aos sábados, às terças às 8h30, aos sábados às 16h30. Temos às terças-feiras, a partir das 19 horas, o curso de Evangelho e também o Livro dos Médiuns. Aqueles que mais novos, que chegaram aqui, devem ter percebido uma movimentação mais próximo do horário, porque o pessoal do curso desce para as palestras. Mesmo quem acaba de chegar na casa está convidado a participar, não importa que estejam chegando agora, o curso é cíclico, ele vai girar um ciclo e fecharemos esse tema todo. Aos sábados, a partir das 9h30, temos a evangelização infantil, infanto-juvenil, jovens, e temos o encontro dos pais, enquanto os filhos estão sendo tratados, os pais também. E uma vez por mês nós temos entrega de cestas básicas. Há um grupo que trabalha e há uma atividade, há uma manifestação de ajuda. Esse grupo e toda essa atividade está aberta a quem queira participar. Agora eu começo fazendo uma leitura deste livro, que passa mensagens para cada dia do ano, e a mensagem do dia 2 de setembro nos recomenda: pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. Está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Agora eu convido a todos a fecharmos os olhos, tranquilizarmos os pensamentos e nos sentirmos apenas aqui, em corpo e em alma, mas nesse momento quase que só em alma, buscando uma conexão com o alto, e já sentindo as luzes vindas do alto, o reflexo do Pai, quando nos vê a seu dispor. Vamos agradecê-lo, agradecer ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria, porque nos convidaram para esse banquete, onde buscaremos movimentar em nós aquilo que precisamos para aprender, praticar, guardando em nossos corações e procurando vibrar dentro de nós os ensinamentos do Mestre Jesus, aqueles ensinamentos que há 2000 anos procuram movimentar esse planeta, que saibamos dar a nossa contribuição para esse movimento e principalmente em nossas atitudes. Que as bênçãos do alto caiam
sobre nós durante todo o tempo que aqui estivemos, tratando-nos no espírito, no perispírito e no físico. E que essas bênçãos também envolvam de maneira especial o nosso irmão Roberto, que vai nos trazer um tema que há de nos confortar e tranquilizar a coração. Então, que a luz do alto o envolva para que ele traduza da melhor maneira as palavras que hão de alimentar os nossos corações. Abençoamos Pai, Mãe e Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, conforme já dito, Roberto é o palestrante desta noite. O tema é Mãos Limpas e ele extraiu do capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Boa noite a todos. Boa noite. Há momentos em nossa vida que precisamos tomar decisão. E para tomarmos a decisão, se faz necessário fazermos uma reavaliação do nosso caminhar na Terra. Porque a felicidade é muito importante para nós. E o tema, ele justamente vem nos trazer subsídio para nós tomarmos a nossa decisão. Mãos limpas, do livro Caminho, Verdade e Vida, lá do nosso irmão Emmanuel. O que significa mãos limpas? Então coloca-se aqui que o termo mãos limpas simboliza a capacidade de ação do indivíduo que pode se tornar um instrumento para a obra divina quando purificada. Então, mãos limpas simboliza a capacidade que cada um de nós iremos adquirir. Não basta desejar servir a Deus. Não basta. É preciso ação. É preciso decisão. É preciso clareza. É preciso termos a certeza também. Então diz aqui, não basta desejar servir a Deus. É necessário um esforço contínuo. Olha, é necessário um esforço contínuo. Por exemplo, coisas tão simples, dentro do nosso lar. Quando a gente se propõe a fazer uma mudança interna, cujo objetivo melhorar a convivência, o objetivo é a harmonização. Será simples? Será simples, gente? Porque os nossos familiares nos conhecem. E no momento em que a gente se propõe essa mudança, nós seremos, primeiramente, desacreditados. Nossa, mas fulano não é assim? O que está acontecendo? Né? Então, tem que haver um esforço contínuo para se aperfeiçoar e se livrar de comportamentos negativos, como a vaidade, a desonestidade, para então alcançar a responsabilidade maiores. Então nós estamos fazendo aqui algumas definições para nós entendermos este tema. A busca pela limpeza da alma
o reconhecimento dos próprios erros. Então a gente já começa a ter um olhar interno. Quando a gente se propõe a mudança, a gente começa a ter um olhar interno, que chama-se autoconhecimento. Então a gente começa a perceber como que nós nos comportamos dentro do nosso próprio lar. Quais as nossas atitudes? A nossa atitude é aquela que harmoniza ou é aquela que desarmoniza? Isto já começa aí o autoconhecimento. Nesse tema, por exemplo, Mãos Limpas, aborda a ideia de que Deus utiliza pessoas para realizar grandes feitos. Olha só, gente. Mãos Limpas aborda a ideia de que Deus utiliza as pessoas para realizar grandes feitos através daquelas que buscam a purificação da alma, o autoaperfeiçoamento, demonstrando boa vontade, humildade, esforço contínuo no caminho da melhoria. Vamos assim falar um item aqui que é muito importante. Diz aqui, o conceito de mãos limpas não se refere a uma pureza inicial. Existe todo um caminhar. Existe toda uma mudança. Ninguém começa puro. Mas pelo fato de nós tomarmos uma decisão firme, já nos dá a condição de começarmos a fazer um trabalho, principalmente conosco mesmo. E o nosso irmão Emmanuel, ele começa no capítulo 74, falando assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, que está em Atos dos Apóstolos. Isso significa que o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilha. Isso é importante, porque Jesus deixava constantemente bem claro isso aqui: nada faço sem a vontade do Pai. Nada faço. Tudo vem do Pai. O Evangelho não diz que Paulo de Tarso fazia maravilha, mas que Deus operava maravilha extraordinária por intermédio das mãos dele. Mas há aí uma condição. Há uma condição. Que condição é essa? E a gente vai observar toda a trajetória de Paulo de Tarso, quando ele toma aquela decisão. O que ele encontrou em sua trajetória? Então nós vamos ver um pouquinho aqui. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Então significa aí que não há privilégio. Toda criatura que se propõe
a limpar as mãos, pode ser um instrumento divino. Pode ser um instrumento de luz. Por isso nós falamos no início. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar decisão. Porque o mais importante é a nossa felicidade. É a felicidade do nosso próximo. Vai exigir? Vai. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessões não é exclusiva. Todos têm a possibilidades. Todos têm a condição. Cada um dentro das suas condições. Como nós falamos aqui falamos sobre o nosso lar, que é a oficina de trabalho. Lá no nosso lar, a gente precisa trabalhar o tempo todo. E exige ou não exige, gente, dentro de casa, nosso lar? Existe mudança ou não? Exige. Se a gente quer um lar harmonioso, vai exigir de nós. Se a gente quer um lar de paz, vai exigir de nós. Se a gente quer ter uma convivência sadia, vai exigir. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo de Tarso, santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Então é fácil a gente olhar assim o Francisco de Assis. Não é? Nossa, que espírito maravilhoso, iluminado, quanto amor. Não é isso? Observa a trajetória de Francisco de Assis. Então aqui ele está nos falando para a gente observar a trajetória de Paulo de Tarso. Foi. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade. Então a gente vê ali o Paulo, é uma pessoa antes muito bem, era um rabino, uma pessoa muito importante na sociedade, mas isso não bastou. Diz aqui, no entanto, para que o Todo-Poderoso se utilizasse as mãos, ele sofreu todas as humilhações e se dispôs a todos os sacrifícios pelo bem do semelhante. Por exemplo, ensinou o Evangelho sobre zombaria. Paulo de Tarso ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites. Quantas e quantas vezes Paulo de Tarso foi surrado, quantas chibatadas, e o chicote no final lá tinha espécie de lâmina. Era constantemente apedrejado. Mas ele tinha um propósito. Ele tinha tomado uma decisão. Jamais abandonou o tear. Outra coisa, ele não vivia. Paulo não vivia do que ele pregava.
ou seja, em termos de sobrevivência. Paulo, ele era um artesão. Aonde ele chegava, ele montava a tenda dele e ali fazia os trabalhos para vender. Então ele mesmo sobrevivia daquilo que ele produzia. Não se utilizava os ensinamentos, o que ele pregava para a sua sobrevivência física. Uma coisa muito importante isso. Isso ele fez até a velhice dele, até o desencarne. Mas uma coisa muito importante que coloca aqui, considera a particularidade do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para o serviço edificante. Então, quando a gente faz aquela oração, a gente pede assim que Deus possa assim fazer de nós um instrumento de luz, de amor. Ele está falando isso para nós. A gente precisa ver as nossas condições. Isso é para tudo. Isso é para tudo. Se nós queremos ser uma pessoa boa, humilde, tolerantes, compreensivas, se nós queremos ser um instrumento no nosso lar, um instrumento de luz, nós temos que começar a trabalhar essas mudanças. Coisas simples que fazem maravilha em nossa vida. Coisas simples, respeito, tolerância, ouvir, principalmente saber ouvir. O jovem precisa ser ouvido. Gente, os jovens precisam ser ouvidos. O grande problema nosso é que a gente não ouve o jovem. A gente não ouve as crianças. Temos que educar nesse ponto também. Não podemos ver do nosso ponto de vista. E assim, trabalhando a simplicidade, Deus vai utilizar as nossas mãos e faremos maravilhas. É uma reflexão simples que a gente trouxe aqui a mensagem do nosso irmão. E vamos assim agradecer a Deus, a Jesus por esse momento. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de nós. Silenciando os nossos pensamentos e voltando-nos inteiramente à conexão com o alto. Vamos agradecer ao Pai e ao Mestre Jesus pelas bênçãos distribuídas durante todo o tempo que aqui estivemos e ainda que continuarmos até sair desta casa. Porque aqui é uma casa santa, divina, preparada pelo alto, através de trabalhadores da espiritualidade, para que pudéssemos receber essas bênçãos sobre as formas de vibrações de amor, de luz, distribuídas a todo instante.
Vamos agradecer aos irmãos trabalhadores que desde cedo cuidaram para que chegássemos e sentíssemos essa presença divina de luz. Que possamos levar desta casa o alimento espiritual que nos sirva nesta semana. Que distribuamos esse alimento também àqueles que em nossos caminhos dividem os seus passos, em especial os nossos familiares. Vamos pedir ao Pai, ao Mestre, à Mãe, que olhe de maneira especial por todos aqueles cujos nomes colocamos no caderno, na mesa, bem na entrada deste salão. Há um propósito, uma carência e necessidade que faz com que estes nomes ali estejam. Bem neste momento, em nossos pensamentos, outros nomes das pessoas queridas, pedimos ao Pai por eles também, para que recebam essa luz que por aqui circula. Que voltemos para os nossos lares, guardando em nós esse conforto e levando para todos que lá dividem conosco a caminhada. Agradecemos por este momento, Pai, louvando conforme nos ensinou o Mestre. 2 mil anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória